Oi, sou o professor Igor, professor de Química, e hoje vamos falar sobre tabela periódica. Vamos começar falando do histórico, de como isso foi organizado os elementos químicos que nós conhecemos hoje. Desde 1829, existiu uma tentativa de organizar os elementos conhecidos. Muitas delas não dando certo, muito complicadas. A primeira tentativa que de fato deu resultado foi em 1869 com Mendeleev. Na época, eram conhecidos apenas 63 elementos químicos. E ele organizou a tabela periódica dele em ordem crescente de massa nuclear, massa atômica. Então ele foi lá e foi colocando, dividindo em períodos, que seriam as linhas, e os grupos, que seriam as colunas. Mendeleev já falava que os elementos de um mesmo grupo terão propriedades químicas parecidas. Então a gente pode ver que ele começou a montar uma tabela periódica. Interessante é que tinha espaços em brancos, porque tinha elementos que ele ainda não conhecia, então não tinha como saber que teria aqui, mas tinha espaços de elementos que ele também não conhecia, mas ele tinha certeza que teria algum elemento que cairia nesse grupo aqui. Ele já previa, antes de acontecer de verdade, antes de descobrirem de verdade o elemento, ele já previa que tinha que ter pelo menos alguns elementos que ele ainda não conhecia. Essa tabela periódica, se você está acostumado com a nossa do dia a dia, você vai ver que tem algumas distorções, muitas coisas parecidas. A gente nota algumas semelhanças, mas algumas distorções. Em 1913, Moseley descobre que as propriedades químicas de um elemento não são dadas pela sua massa nuclear, mas sim apenas pela sua carga nuclear, pelo seu número atômico, pelo seu número de prótons. Sabendo disso, Moseley reorganiza a tabela criada por Mendeleev. Ao reorganizar, ele tira essas inconsistências que a gente conhece da tabela de Mendeleev e organiza a tabela mais atual. Então ele vai organizar em ordem crescente de número atômico, tudo bem? E vai observar a mesma coisa que Mendeleev já observava. Existe uma certa repetição nas propriedades da tabela. Não é à toa que a tabela chama de periódica, porque algumas propriedades periodicamente vão acabar se repetindo. Tudo bem? Isso foi um breve histórico da tabela periódica.